Hoje o assunto é a comunicação do professor transformador. E para quem não me conhece, eu sou a Sheila Blasques e eu compartilho a comunicação efetiva e incentivadora. O som está ok? Fernando, o som está ok? Sim. Sim, ok. Ótimo, então. Então, vamos iniciar a nossa live. O que é preciso para ser um professor com uma comunicação transformadora, incentivadora? É preciso, então, ter uma comunicação efetiva e incentivadora para ter uma comunicação transformadora. Então, eu vou compartilhar com vocês 5 itens que são fundamentais para ser um professor transformador. O primeiro item é romper as crenças limitantes. O que vem a ser isso? Romper as objeções de ser realmente um professor transformador, que usa uma comunicação efetiva, incentivadora, para gerar um resultado positivo. Você tem que romper as crenças que a sala é complicada, que os alunos são difíceis, que você não tem apoio, não tem ajuda, não é reconhecido, que não é valorizado. Primeiro, você tem que acreditar em você, acreditar no seu potencial e entender que é sim possível, que você pode, que você consegue ser um professor com uma comunicação transformadora. Então, romper essas crenças negativas, essas objeções, tá? Então, você precisa acreditar, você precisa ser positivo, ter determinação e foco. Isso é muito importante. Então, se você acredita em você, no seu potencial, então sim, você pode ser um professor, um profissional transformador, porque você acredita no seu potencial. Então, olha, é o primeiro item para iniciar a sua jornada de professor transformador. Acredite em você e não crie obstáculos. Não tenha pensamento negativo, pensamentos negativos. É o primeiro item. Então, aí foi o primeiro item para você. Tá certo? Olha, eu comecei a ministrar cursos e palestras com 23 anos. Eu sempre conto essas histórias nas capacitações, nas palestras, para os alunos em sala de aula, porque eu acreditei no meu potencial com 23 anos. Eu já compartilhava o meu método de redação com 23 anos. Depois, com 26 anos, eu comecei a compartilhar o meu método de interpretação. E eu compartilhei com muitos professores nesses 29 anos como professora palestrante e uma professora que usa a comunicação para transformar as pessoas. Então, olha, com 23 anos, eu não tive pensamentos negativos. Se eu tinha idade para fazer isso, quem iria assistir às minhas palestras, os meus cursos? Então, eu não tive objeções. Eu acreditei no meu método, no meu material. E o que eu queria realmente era compartilhar com as pessoas, com os professores, com os alunos. Então, o meu objetivo, o meu propósito era compartilhar. Porque aquilo que eu encontrei, o caminho que eu encontrei,
eu tinha que compartilhar com mais pessoas. Eu estava feliz com o caminho que eu tinha encontrado. Então, eu não tive objeções, eu não tive pensamentos negativos. Eu apenas compartilhava. E assim eu iniciei a minha jornada como uma professora transformadora. Eu compartilhava com os meus alunos também em sala de aula. E compartilhava com meus colegas professores. Assim iniciei minha jornada. Então, é não ter crenças limitantes. O segundo item é criar um ambiente positivo. Olha, é muito importante. Criar um ambiente positivo. Como que é isso? Tem a sala de aula, que é um ambiente, né, um espaço físico, tem que ser positivo. Não pode ter muitos materiais nas paredes. Às vezes, a professora esquece um cartaz de uma atividade que já aconteceu há muito tempo, não tem mais sentido aquela atividade na parede. Não pode, vamos dizer, poluir o ambiente. E as crianças que distraem facilmente? Aliás, criança distrai facilmente, né? Então, elas vão ficar olhando nas paredes. Então, às vezes, com coisas que não têm sentido. Então, o ambiente, o espaço físico, mas também tem a parte do ambiente positivo da sua comunicação ser positiva com as crianças, com os alunos. É muito importante esse ambiente positivo. Ser um professor organizado. Isso é muito importante também. Então, passar para o aluno que existe um ambiente positivo. E a segurança também. A criança, o aluno, tem que se sentir seguro. Então, você tem que usar palavras para que ele entenda que você está ali para ajudar, para que ele se sinta seguro. O ambiente positivo faz parte da comunicação efetiva e incentivadora e faz parte da comunicação do professor transformador. Então, se você coloca cartazes antigos, não é? Deixa lá os cartazes antigos, aliás, não é? Então, se você não se preocupa, até com a organização das carteiras, se elas estão alinhadas, sabe? Às vezes você entra numa sala de aula, os alunos estão de qualquer jeito sentados, né? Não existe lá uma organização. Então é importante isso, a organização da sala é importante também. Mas o aluno está estudando em casa. Então, a mesa que ele estuda, como que ela é organizada? Tem todos os materiais necessários para a aula? Então, ele vai assistir uma aula online, ele sabe qual que é a aula online que ele vai ter, quais os materiais, se ele vai usar uma régua, se não usar uma cola, se vai usar um papel sulfite, você está passando isso para ele? Como será a aula do outro dia? O que você vai precisar? Ele está sendo avisado? E daí na casa dele existe um espaço para ele, uma mesa. E nessa mesa estão os materiais que ele precisa? Será que na casa dele ele está estudando e tem um irmãozinho brincando ao lado, fazendo barulho, tirando a atenção dele, da criança, aliás? Então, o ambiente positivo é um ambiente organizado, é um ambiente que está pronto para a aprendizagem. Significa pronto para a aprendizagem. Ele faz parte da aprendizagem. Então, em casa é importante isso. Verificar como está a mesa, os materiais. E você, como professora que está ministrando a aula online, se tem um material diferente que você vai usar no outro dia, você tem que avisar. Olha, amanhã
nós vamos usar a régua, uma sulfite, vai ter cola. Então, não vai ser só o caderno, não vai ser só o lápis. Então, avisar com antecedência, para que a criança, ao assistir a aula, tenha um ambiente positivo, que são os materiais também. Então, olha, já falei para você 2 itens que são importantes da comunicação do professor transformador. Vamos então para o 3º item. O 3º item é ter uma comunicação dinâmica e significativa. Como que é isso? Como que é ter uma comunicação dinâmica? Mas Sheila, você está falando da comunicação efetiva e da comunicação incentivadora, do professor com a comunicação transformadora, e agora você vem falar da comunicação dinâmica. É que a comunicação efetiva e incentivadora, ela tem que ser dinâmica. O que significa isso? Tem que fazer sentido para o aluno. Então, você tem uma comunicação que faz sentido para o aluno? Olha, esses dias eu estava assistindo uma aula junto com o Jonathan e o professor, ele estava ensinando densidade. E ele falava sobre conceito, definição, ele foi usando umas palavras sobre densidade. E eu comecei a perguntar para o John, o que é conceito, o que é definição? E ele não sabia. Uma criança de 11 anos tem palavras que ela não memoriza, que ela não quer saber o significado porque não faz sentido para ela. Então, ficar falando palavras que não fazem sentido para a criança significa não ter uma comunicação dinâmica e nem significativa, porque não tem significado para a criança. Então, se está ensinando sobre densidade, sobre peso, que é isso que eu entendi da aula, não é? O que é mais pesado, o que é menos pesado, se afunda numa água, se não afunda. Olha, o melhor seria ter uma bacia lá e colocar os objetos para ver o que afunda, não afunda e explicar. Entendeu? Aí sim faria sentido. Então, o que faz sentido para o aluno? Você usa uma comunicação que faz sentido para ele? Que é dinâmica. Se ela for dinâmica, se ela for significativa, então ela é efetiva. Então gera um resultado positivo. Então é importante usar essa comunicação. Tá certo? Ter um relacionamento de aproximação é o 4º item, né? Então você tem que se preocupar com o relacionamento de aproximação. O que vem ser isso, né? Você tem que se preocupar se a criança está relacionando com você, se você está falando direto para ela. Então, se você está numa aula online, se você pensa na idade da criança que você está ministrando a aula, se você já ministrou aulas nessa série, quais são as dificuldades que as crianças sempre encontram sobre aquele conteúdo, então você já facilita, porque a aula online, ela é diferente da aula presencial. Então, você tem que antecipar os problemas explicando. Porque no presencial, uma criança troca ideia com a outra, ela vê como a outra aprende. Então, ela usa o exemplo, ela pergunta para você o tempo todo. Na aula online, ela não está perguntando o tempo todo para você. Mesmo que seja uma aula ao vivo, ela não fica perguntando para você. Na aula presencial é diferente. O tempo também dela na escola, nas aulas, é diferente. Então, é bem diferente uma aula presencial de uma online. E na aula online, na aula presencial, como que é essa aproximação? Então, na aula presencial, você consegue conhecer cada aluno.
quais são as dificuldades de cada aluno. Então, você tem uma aproximação porque você reconhece cada aluno, você identifica cada aluno. E você, com ele, você pode ter o quê? Um projeto de vida. O que significa isso? A criança, ela não tem facilidade em matemática, mas ela vai muito bem nas aulas de língua portuguesa. Então, você ajuda ela a identificar que ela vai muito bem em língua portuguesa. Olha que bom, você vai muito bem na aula de língua portuguesa. Então, é sinal que você vai ter facilidade de interpretação, de escrever. Então, ela vai identificar o que ela vai ter facilidade, porque você está ajudando ela a entender a vida dela. Ah, mas ela não tem facilidade em matemática, então significa que ela não vai precisar prestar atenção nas aulas de matemática? Não, nada disso. Então, você vai incentivá-la nas aulas de matemática. Você vai antecipar os problemas, você vai se aproximar dela, ter um relacionamento de aproximação. Ela vai sentar com outra criança que vai ajudá-la. Então, você vai entender cada criança. Significa um relacionamento de aproximação. Aí você consegue ter uma comunicação de transformação. Você vai incentivar a criança, você vai orientar a criança, você vai ensinar a criança de acordo com ela mesma, com o perfil dela, de acordo com quem é ela. Aí sim você consegue ter um relacionamento de aproximação. Então, tá dando para entender, então, os itens importantes para ser um professor de comunicação transformadora? Tá certo? Então, eu estou compartilhando alguns itens e dando o quê? Uma explicação bem simples. Não estou me aprofundando para que você possa entender quais são os itens necessários para iniciar a sua jornada como professor de comunicação transformadora. Então, tem que se preocupar com o desenvolvimento do aluno. Isso é muito importante. Como está o ensino-aprendizado? Então, como que está o aluno? Então, você tem que ter relatórios sobre o aluno, você tem que identificar como é a aprendizagem do aluno para orientar as suas aulas, para orientar a sua comunicação e para você entender o perfil da sua sala e o perfil dos seus alunos. É muito importante identificar o perfil dos alunos, o perfil da sua sala. Então, você começa a sua jornada como professor de uma comunicação transformadora quando você inicia esses passos, tá certo? Eu compartilhei os primeiros passos com vocês sobre como ser como ser um professor de uma comunicação transformadora. E por que eu estou hoje compartilhando uma live com esse tema? Porque nós teremos uma jornada sobre a comunicação do professor transformador. Será uma jornada 100% online e gratuita, do dia 3 ao dia 6 de abril. Uma jornada com muitos conteúdos, tá? Da comunicação efetiva e incentivadora e ferramentas que já foram testadas, comprovadas e aprovadas nos meus cursos de capacitação, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês muitas ferramentas na jornada CPT, da comunicação do professor transformador.
Então inscreva-se, participe. Nós vamos colocar o link nos comentários, tá? Da jornada. Faça a sua inscrição. E é importante também que quando você receber o e-mail da sua inscrição, você confirme, tá? A sua inscrição, porque vai ter um certificado de 8 horas. Então, o meu convite hoje é para a jornada da comunicação do professor transformador. Então, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o primeiro item, tá? Que eu compartilhei com você, das crenças limitantes. Você tem alguma crença limitante sobre a sua comunicação? Né? Você tem uma comunicação dinâmica? Que eu expliquei que a comunicação dinâmica é significativa, por isso que é efetiva, tá? E por isso que é também incentivadora. Então, olha, essas questões são importantes. Como que é a sua comunicação nas aulas? Você tem alguma crença limitante? Você consegue criar um ambiente positivo, tanto na aula online quanto na aula presencial? Você entendeu o que é um ambiente positivo? E o quanto ele é importante? Porque o ambiente positivo também é um ambiente da aprendizagem. Você se preocupa com o desenvolvimento do aluno? Com a individualidade do aluno? Você tem um relacionamento de aproximação? Quem está ministrando uma aula online consegue ter esse relacionamento de aproximação nas aulas online? Nas aulas presenciais, a gente tem mais tempo para ter esse relacionamento de aproximação. Nós temos mais atividades que favorecem o relacionamento de aproximação. Então, você que está ministrando aula online, está conseguindo ter o relacionamento de aproximação? Eu fiz um vídeo, já compartilhei no Facebook, no Instagram, que é importante ter um relacionamento de aproximação e já o quê? Quando cumprimenta a criança. Então, por exemplo, se você está ministrando uma aula online gravada, então você tem que conversar com ela, tá? Não só ficar no conteúdo sem conversar com ela. Se acontece alguma coisa no seu ambiente, se tem cachorro latindo, se o carro do ovo passa, você comenta, olha, hoje a aula tá animada, tem até o carro do ovo aqui passando na minha rua. Ai, o meu cachorro hoje tá que tá, hein? Toda hora está latindo. Então você começa a conversar com a criança, com o aluno, e ela se sente realmente no relacionamento de aproximação, porque você conversa com ela. Você explica o conteúdo, as atividades, mas você também conversa com ela, você conta uma história. Então, é assim que você cria um relacionamento de aproximação com a criança. Então, você tem esse relacionamento de aproximação? Nós temos aqui a Lisbeth. A Lisbeth. Oi, Lisbeth, tudo bem com você? Hoje eu acordei a Lisbeth, sabia que eu acordei a Lisbeth hoje, 4 horas da manhã? Ela me mandou uma mensagem, não é? Falando que eu falei sobre a live para ela, ela mandou uma mensagem que ela ia assistir a live e tudo, e eu mandei logo cedo hoje, 7h30, eu mandei uma mensagem para a Lisbeth. Só que a Lisbeth, ela mora em Costa Rica. E lá era o quê? 4 horas da manhã, né, Lisbeth? Então eu mandei uma mensagem para ela, era 4 horas da manhã. Já pensou? Acordei ela. Ela me mandou à noite lá e eu mandei um bom dia para ela às 4 horas da manhã, da madrugada. Tudo bem, Lisbeth? Nós temos aqui também a Domingas. Tudo bem, Domingas? Aí eu tô conseguindo ver algumas coisas. Que a Fernanda tá me avisando aqui, né? Pra ver as pessoas aqui também. Tudo bem?
tem que ter é se você está sendo uma pessoa positiva, tá? Como que é ser uma pessoa positiva? É uma pessoa que tem o quê? Que acredita no potencial dela mesma e dos alunos. E fala, lógico, palavras positivas, declarações positivas, incentivos, é importante isso. Eu já estava numa aula com o Jonathan, né, em casa, fazendo uma tarefa e ele ficou bravo. Nossa, de novo, não vai continuar sem ter aula presencial, eu queria conhecer os alunos e ele bravo. Eu não vou fazer a tarefa, eu não quero mais fazer essas atividades. E ficou bravo. E eu lá com ele, né, aí eu escutando ele bravo. Eu falei, daí que eu falei, não, você está certo. Realmente, você está certo. É muito chato ficar longe dos amigos, sem conhecer os professores. Realmente, você está certo. E ele bravo, né? E eu falei pra ele assim, tudo bem, você está bravo, com razão, mas vamos mudar? Eu falei pra ele, vamos mudar essa energia negativa? Porque a tarefa tem que ser feita. Você tem que fazer a tarefa. Então, tem que fazer, então vamos fazer de forma positiva? Aí ele olhou assustado pra mim, né? Forma positiva? E lógico, a gente tem que mudar a nossa energia. Aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que mudar o nosso pensamento. E você está pensando negativo. Você está bravo, revoltado. Está certo, lógico, você gostaria de estar com seus amigos, com seus colegas, com os professores. Mas vamos mudar esse pensamento, vamos mudar essa energia. Aí eu falei pra ele, eu dei uma explicação que não era significativa. Aí eu acordei, rapidinho. Eu falei pra ele, sabe o rádio do Voênio? Quando ele não consegue sintonizar lá, é porque ele não tá conseguindo sintonizar certo. Qual que é a estação, né? Qual que é o canal que ele quer. E faz aqueles barulhos, aqueles ruídos. Aí ele olhou assustado porque a criança, né, de 11 anos, um rádio, pra ele não faz nenhum sentido ter um rádio. Aí ele olhou assustado e falei, não. Sabe quando o Wi-Fi aqui da casa tá lento, que você fala? Tá rodando, tá lento. Então, é porque também está com uma frequência ruim. Então aquilo que está com uma frequência ruim, fica rodando, não vai, não desenvolve. E não dá certo. Então vamos mudar? Aí ele olhou, né, pra mim, como que mudar uma frequência? Eu falei, nós vamos agradecer. Porque a gratidão é a melhor forma de mudar uma frequência. Nós vamos agradecer pelas aulas, nós vamos agradecer por você ter um local para estudar, nós vamos agradecer por você ter o celular, o computador e a televisão para assistir às aulas. Você escolhe onde você quer assistir, então nós vamos agradecer tudo isso. Então, é importante agradecer. A gratidão muda a frequência. Aí ele entendeu. Aí nós agradecemos, a frequência mudou, a energia mudou. E ele conseguiu fazer a tarefa, desenvolveu bem. Então, naquele momento, eu usei o quê? Uma comunicação de transformação. Eu mudei aquele momento da aula. Eu consegui mudar aquele momento dele. E ele entendeu. E a aula fluiu, a tarefa fluiu. Então, é importante usar uma comunicação transformadora, ter palavras positivas. E eu uso da seguinte forma: quando eu não tenho nada para falar de positivo, eu agradeço. A gratidão já faz parte de uma comunicação efetiva e incentivadora. E é transformadora, tá? Então é isso hoje. Olha, eu quero muito que vocês participem da nossa jornada CPT, da comunicação do professor transformador, de 3 a 6 de abril. Conto com vocês na jornada. Tudo bem, então? Então, hoje eu compartilhei com você 5 itens que fazem parte da comunicação do professor transformador.